A reformulação do decreto 5773. Decreto esse que está fazendo uma consolidação da legislação educacional superior brasileira, que já está na Casa Civil, prestes a ser publicado, e que, por não ter sido publicado ainda, não dá para falar com muita propriedade e certeza do que vem, mas o doutor Sartori vai fazer uma explanação acerca do que foi proposto, das mudanças que serão implementadas, e o professor Kovac irá debater, fazer uma análise do ponto de vista da BMS. Então, como estamos já com o tempo esgotado, adiantado, vamos começar imediatamente, passando a palavra para o professor Sartori. Bem-vindo, professor Sartori, mais uma vez aqui. Já deve ser a 10ª vez que o senhor vem aqui. Com muito gosto aqui para os nossos associados, a sua presença aqui. Bom dia a todas as pessoas presentes, aos colegas das séries, do INEP, do MEC, que estavam aqui apresentando, aos colegas professores, mantenedores, servidores das instituições, também à mesa o presidente Janguier Diniz, consultor jurídico da BMS, Dr. Kovac, ao nosso ilustre vice-presidente da BMS, professor Celso Nisquier. Fico muito honrado, não é a 10ª vez, mas eu acho que é a 6ª. Então, já posso pedir música 2 vezes. Nós temos, então, a proposta e, obviamente, recebemos o convite da BMS, não hesitamos em aceitar. Obviamente, existe uma preocupação com o timing, o tempo da publicação do decreto, que já está na Casa Civil, e, consequentemente, há uma expectativa muito grande em relação à sua publicação. É um decreto bastante extenso, Nós costumamos brincar e apelidamos carinhosamente de decretão, O 5773, a gente já chamava ele de decretão, mas ele ficou muito mais, digamos assim, mais robusto, maior em relação à sua extensão, pela abordagem de vários assuntos que o 5773 serviu por muito tempo, e agora havia uma necessidade de incorporação de vários outros normativos e vários procedimentos, vários passos na qual isso foi possível trazer para o ambiente do 5773 novo, do novo decretão, e ao mesmo tempo aperfeiçoar os fluxos, os procedimentos e ao mesmo tempo atacar aquelas questões mais sensíveis que, no nosso ponto de vista, compartilhando todos esses pontos de vista com todos os servidores das séries, foi possível encontrar esses caminhos, Então, é um decreto que vai sair publicado. Nós, oxalá, sim, entendemos que essa expectativa é positiva. Já foram feitas algumas reuniões de alinhamento com a Casa Civil, tanto com a SAGI quanto com a SAG, tanto do ponto de vista político quanto do jurídico. Houve a necessidade, eu estou fazendo uma explanação anterior, não para justificar a não publicação, mas para também verificar que existe uma análise jurídica por parte da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República e uma análise do ponto de vista político. E aí, do ponto de vista político, houve uma necessidade de um realinhamento que fora feita, que foi já apresentado, e esse realinhamento, acredito que foi o motivo da postergação ou da não publicação ainda no mês passado. Mas acreditamos que isso já foi vencido, e eu vou falar depois desses motivos. Bom, vamos para a nossa apresentação, não quero tomar muito tempo. Quanto tempo eu tenho, presidente? 30 minutos? Perfeito. Antes de iniciarmos, falando sobre o decreto especificamente, como eu costumo dizer e como que é costume nosso prestar conta daquilo que nós estamos fazendo nas séries. E para isso, eu fico muito feliz em poder trabalhar, não somente os desafios que nós já apresentamos aqui N vezes, mas oportunizar aqueles que ainda não viram. Nós temos alguns desafios previstos no nosso planejamento. Nós fizemos 2 planejamentos de março até final de julho, começo de agosto, e um de agosto que vai até abril. Então, nessas 2 fases desse planejamento, que são ataques, digamos assim, focados em 180 dias, nós concentramos nesses primeiros 180 dias e reflexo nos próximos 6 meses
a revisão dos normativos, que nós já entregamos em relação ao EAD, o decreto de regulação, supervisão e avaliação, né? Então a avaliação também entra nesse decreto, a supervisão é trabalhada nesse sentido e a regulação mais ainda, né? Que já está em vias de. A revisão da portaria normativa número 40, na portaria 40, há diversos outros normativos já revisados em revisão, a exemplo do SEBAS, né, da portaria número 11, foi publicada também em relação ao EAD, e outras mais que vêm nesse escopo, nesse bojo. Primamos pelas avaliações em loco, sobretudo dos processos em andamento dos editais anteriores de medicina, né, tanto do 2015, 2016 quanto 2017. Enfrentamento do passivo, que eu vou apresentar agora para vocês. A modificação de alguns padrões decisórios em relação à bonificação em vias de resultado de avaliação ou do exposto, né, do quadro regulatório das instituições, a possibilidade de prorrogações de atos regulatórios, discussão sobre o ciclo, ações de comunicação, como eu falei agora há pouco tempo ali antes de entrar, nós fizemos uma preparação das séries, tanto em redes sociais quanto no site do Ministério da Educação, e vamos enfatizar mais agora no período pré-matrícula, no final do ano para o começo do ano. E eu já faço um apelo, presidente, que eu acredito que é uma pauta importante, que a BMS poderia estar, né, trabalhando isso, juntamente com os seus mantenedores, que é uma campanha, né, de prestação de serviço, né, de informação, na qual os cidadãos, os estudantes, podem entrar nos sites, né, ou nos canais de comunicação e de informação do Ministério da Educação para aferir a informação daquelas instituições, eventualmente, que chegam até o conhecimento daqueles estudantes ou dos cidadãos estão regulares, né? Ou seja, como que o estudante pode ter segurança na escolha da sua instituição, né? Se aquela instituição ela está regular, ela está ofertando, ela está credenciada, o curso é reconhecido, é autorizado. Essa é uma campanha de esclarecimento, uma campanha pública, que eu acredito que a BMS também pode encampar em nome dos seus associados, e faremos isso no Ministério da Educação, e é, digamos assim, foco nosso entrar uma campanha nacional, como o Ministério da Educação tem investido na rede federal, no Enem, em várias outras informações da política pública, e essa é uma parte nossa importante. Manual de orientação, nós estamos fazendo que isso vem a reboque, né, vem como um fator agregador nas novas portarias. Bom, esse é o nosso ambiente que nós nos encontramos depois do censo, né, publicado recentemente, e, claro, no manejo do nosso sistema. Então, alguns dados eles não batem com o censo, mas é importante nós trazermos as duas fontes, porque nós temos trabalhado vários processos que não estão na base do censo, né, que são processos que cotidianamente entram em outros sistemas, né, que nós temos, que nós manejamos, e processos que não refletem na comunicação que as IES fazem ao censo. Então, nós temos mais de 2.407 IES credenciadas no Brasil. Esse vai ser o ambiente do novo decreto, né? E IES credenciadas EAD 405, esse número, né, tanto de cursos em funcionamento, quanto de cursos EAD e de credenciadas e IES credenciadas, ele muda todos os dias, né? Todos os dias nós temos publicações, evidentemente. Esse é um quadro mais atualizado daquilo que a SERES maneja, né? Daquilo que a SERES trabalha no seu dia a dia. É obviamente que nós não temos pedidos de 34 mil cursos, né, dos cursos em si, mas os ciclos renovam, nós temos uma preocupação com isso, mas nós temos que lidar, porque estão na nossa base. Bom, dentro dessa expectativa, não só se propõe onde eu aponto aqui, acho que deu um crepes aqui. Bom, dentro dessa expectativa, eu fico feliz em apresentar alguns dados que eu creio ser importantes. Se puder passar para a próxima, são dados interessantes. Eu lembro da primeira vez que nós viemos aqui, nós fizemos uma apresentação dos números das séries, em relação ao estoque que nós encontrávamos, naquilo que nós pegamos a secretaria, em relação não somente ao momento do ministro Mendonça, mas a um ambiente na qual todos assim estavam, digamos, estava diante da realidade da secretaria, e nós encontramos naquele momento mais de 26 mil processos em estoque, né?
e hoje nós apresentamos em primeira mão, dentro dessa realidade de estoques regulatórios de produção, análise processual, nós temos cerca de hoje 9.300. Então nós conseguimos reduzir em muito o quantitativo de processos, né? Então esse é o estoque dos processos regulatórios que nós temos hoje nas séries. Nós temos 9.368 processos, como eu falei, é um número dinâmico, é um número que todo dia é necessário analisar e para fazer essa busca, né? Em relação à nossa produção de análise processual, isso para mim também é um motivo de muita alegria, né? Que isso reflete o compromisso com a eficiência daquilo que nós trabalhamos, reflete a um ambiente de trabalho focado, com metas estabelecidas, algo que nós não havíamos tido ainda na Secretaria e, sobretudo, nós temos como trabalhar e mensurar com as ferramentas que nós criamos dentro da própria Secretaria, inclusive agora com uma ferramenta de monitoramento, a produção diária das séries em relação à entrega desses resultados. Então, de janeiro de 2017 até outubro de 2017, nós já analisamos mais de 14 mil processos, né? 14.090, sendo que nós tínhamos aí cerca de 26 mil processos em estoque e nós reduzimos aí em quase 60%, 70%. Na última reunião eu falei que nós estávamos ainda em 45, 46, né? E estamos trabalhando. Essa é uma análise, uma publicação dos processos que vão para o Diário Oficial, né? Então, dos processos que foram para o Diário Oficial, nós temos hoje mais de 12.183 para ser exato, né? E como eu falei, número dinâmico, aumentando a cada dia. Isso é fácil verificar, é somente entrar e fazer um trabalho que nós fazemos diariamente dentro da nossa coordenação vinculada ao ambiente de publicações, que nós temos dentro dos atos que são tidos, né, cotidianos, tanto de cursos ou de vinculados às instituições, análises processuais que demandam publicação, nós temos esse histórico de 2011 a 2017. Tivemos um momento bastante interessante no ano de 2012, onde hoje nós já batemos esse histórico das séries, onde temos aí a apresentação e o orgulho de mostrar que a nossa produção está condizente não só com aquilo que nós esperamos que as séries entreguem, mas também com aquilo que as IES necessitam e esperam, né? Dentro das inúmeras complexidades que nós temos. Houve também um aumento de publicação no gabinete do ministro, né, do ano de 2016 para o ano de 2017. Então, os atos, os processos que chegam na ponta final para o gabinete do ministro para despacho e homologação também cresceu, e também cresceu também o número de despachos que nós temos em relação das séries. Então, nós temos despachos que, porventura, são refletidos no Diário Oficial e publicações de atos de curso e atos institucionais que também são refletidos, levando em consideração que as séries faz tanto esse trabalho regulatório quanto o trabalho vinculado à certificação de entidades de assistência social, que é o SEBAS. Então, isso também nos demanda uma grande estrutura e, ao mesmo tempo, também uma grande atenção em relação a esses processos que são muito complexos, são todos atos administrativos complexos. Para quem é do mundo do direito aí entende que eu estou falando um pouquinho, né? Não é simples, não é só pegar e deferir ou pegar e despachar. Há uma análise, há uma cadeia de decisões, né? que começam, às vezes, numa diretoria, passa por outra e outra secretaria até voltar às séries, como é o caso de recursos, por exemplo, que vão para o CNE, que carecem de uma homologação ministerial, e isso nós temos acompanhado e a nossa equipe está de parabéns, né? Estou vendendo meu peixe, tá? Então, depois aí a gente vende, todo mundo vende o seu, né? Estou vendendo peixe para falar que as coisas boas têm acontecido, né? Bom, e aí os objetivos do novo decreto de regulação, supervisão, né, e avaliação, consequentemente, que é um ambiente bastante interessante. Como eu disse anteriormente, é um decreto muito mais robusto do que o 5773. Ele são mais de 100 artigos, uma média, acho que são 110 para ser exato, né? 110, eu estou com ele aqui na minha mão, tá? Depois, se alguém quiser alguma cópia, eu não posso dar, tá? Mas está aqui comigo. Eu sei que o Janguier já olhou 10 vezes para o papel, né? Mas, brincadeiras à parte, né? É um processo, é um documento, e aí é interessante elucidar isso, né? Estou vendo aqui se tem alguém, né? A câmera não pega o foco aqui. Mas foi um processo que não foi construído somente a duas mãos, né? Foi um processo na qual o CCPares ajudou muito,
onde a BMS, o Fórum, outras instituições, né, tanto públicas e privadas, auxiliaram na construção desse documento e na qual nós chegamos, né, com a articulação junto com o INEP, com o Conselho Nacional de Educação, né, com a CONAIS, contribuições de vários atores dentro do MEC e fora do MEC para que isso fosse possível. Não vai ser uma grande novidade, obviamente, que esse decreto ele já foi, como eu falei, esmiuçado entre os pares, mas existem coisas sensíveis que, na ótica, né, da análise jurídica e política, nós temos que ter certos cuidados, né? Bom, vamos lá. O objetivo principal era aperfeiçoar os procedimentos, reduzir o tempo de análise, desburocratizar os fluxos e, ao mesmo tempo, ter uma qualidade da atuação regulatória do Ministério da Educação, né? Como eu disse anteriormente, o 5773 nos auxiliou muito, a portaria 40 nos ajudou sobremaneira, mas agora há um momento de reflexão, um momento de inflexão, digamos assim, onde o ambiente regulatório ele precisa e carece, né, de uma atualização. Lembrando que esse momento atual regulatório, ele já possui cerca de 10 a 11 anos. Né? E 10 a 11 anos o Brasil mudou as relações sociais, econômicas, né, os currículos, as diretrizes, isso tudo mudou. Chegou o curso novo, né, não apostam mais em cursos antigos, isso é natural do ambiente da regulação. Agora, a regulação também carece de um aprimoramento da sua análise, da sua postura e do seu processo decisório, fazendo com que nós tenhamos já um histórico, né, regulatório consolidado de várias IES. Isso contribui para a nossa análise e contribuiu para a reflexão de vários assuntos que foram abordados nesses 110 artigos que foram apresentados à Casa Civil para que o presidente assim o decrete. Bom, outro ambiente como objetivo basilar, né, desse decreto é a meta 12 do PNE. Nós temos uma meta audaciosa para a inclusão da taxa da população que tem 18 a 24 anos no ambiente da educação superior, e todos sabem, isso é notório, né, por parte não só do setor, que essa meta está muito aquém do que for estabelecido. E, obviamente, como nós gostamos muito de trabalhar com cumprimento de metas, estabelecer o cumprimento das políticas públicas que foram pensadas e articuladas, sejam elas em tempos passados ou governos diferentes, mas como não que seja uma política, né, de Estado das séries, que nós não fazemos esse tipo de trabalho, mas pegar aquilo que foi estabelecido, aquilo que o Estado brasileiro tem investido para que as metas sejam alcançadas. Então, essa meta 12 é um ponto muito importante na qual a regulação, a supervisão e a avaliação refletem diretamente, né? Outra questão que eu acho que nós não vamos mais voltar a ambientes de outrora, né, é a distinção da modalidade presencial e a distância. Eu acho que nós avançamos no ambiente regulatório, as experiências, né, educacionais têm tido cada vez mais avanço nessa questão. Esse binário, a distância ou presencial, acredito que estejam aí com seus anos já, digamos, né, traçados em relação não somente à análise, abarcar a regulação, a supervisão nesse intuito, mas entender que a educação é educação onde quer que seja, onde quer que ela esteja sendo ministrada, né? É claro, obviamente, que há um cuidado para que as inovações introduzidas nesse novo decreto e as inovações que virão a ser apresentadas, elas venham ao encontro das normas, obviamente, da Lei de Diretrizes e Bases, não somente da Constituição, mas também do momento, e trazer segurança para as instituições e para os alunos, sobretudo. Bom, temos também, por fim, traduzir para o Sistema Federal de Ensino Superior, consequentemente, a transparência, a racionalidade e a celeridade nas análises dos processos. Lembrando e levando em consideração a qualidade de oferta, né, do direito dos estudantes por um ensino de qualidade. Então é isso que nós temos que trazer. Nós temos trabalhado em relação à racionalidade e à celeridade como os nossos passivos, com os nossos fluxos e estoques de processo. E nós temos trabalhado em relação à transparência, que o jogo, que a regra regulatória, né, que o ambiente regulatório seja aplicado de uma maneira impessoal, né, pública e, ao mesmo tempo, né, trabalhando esses direitos como devem ser trabalhados. E o novo decreto, então, partindo já por esse escopo,
Peço perdão àqueles que não conseguem ler letras miudinhas, mas depois a gente disponibiliza a publicação, o PowerPoint, os slides, não há problema nisso. Então nós temos aí uma obrigação de calendário anual, né, de abertura de protocolo de ingresso e conclusão dos processos regulatórios. Nós vamos fazer agora a grande experiência nesse novo calendário, nessa portaria de calendário, onde nós devemos trabalhar fluxos, né, estabelecidos dentro de um prazo de análise de 12 meses. Né? E esse é um grande desafio para nós, porque muitos desses processos não refletem somente em 12 meses de análise, mas nós vamos tentar trazer para a abertura do mesmo ano, finalização do mesmo ano, trazendo aí, né, aqueles que gostam de Max Weber, né, a previsibilidade. Então, trabalhar com previsibilidade, administração pública, nós trabalhamos hoje, a portaria traz o tempo de análise e o encerramento, só que nós partimos do pressuposto se é anual, deve ter 12 meses. Bom, nós temos o incremento de bônus regulatórios, aumento de autonomia, eu até coloquei no slide anterior em relação à autonomia das universidades e centros, né? A ampliação das possibilidades de dispensa de visita, hoje nós já fazemos isso em alguns passos da regulação, sobretudo em processos de reconhecimento, né? E nós colocamos isso para que o decreto esteja lúcido, claro, límpido, transparente, mas ao mesmo tempo esteja fixado ali para que uma norma interna realmente, de fato, seja uma norma mais robusta através de um decreto. Então, é um momento que nós não voltaremos, né? E, sobretudo, processos simplificados. Nos processos simplificados, há de se ressaltar um ponto muito importante, que é o incentivo, e a Secretaria está sendo preparada para receber processos, né, de licenciatura, como nós vamos falar, o incentivo para quem oferta licenciatura manter as suas licenciaturas em aberta, funcionando, né, e também para cursos que busquem atender a áreas estratégicas ou desenvolvimento estratégico nacional. E aí leia-se também os cursos experimentais, né? Então nós estamos preparando a Secretaria para receber essas novas propostas, né, uma vez que a gente sempre leva em consideração alguns pontos, como é a batalha que nós estamos travando com a Ordem dos Advogados do Brasil em relação aos tecnólogos de serviços jurídicos, a cursos que menos de 7 anos atrás, 6 anos atrás sequer existiam, como por exemplo os jogos digitais. Então, isso é uma inovação que a Secretaria está sendo preparada para análise de uma forma mais célere e processos simplificados para tal. Bom, a necessidade, né, e cada vez mais, eu costumo dizer para a nossa equipe, se a gente gosta de processo ou não gostamos de processo, nós temos que tratar esse nosso intuito, nosso gosto diferente, né? A gente não gosta de papel, ninguém gosta de trabalhar com sufoco, né? Agora, se nós temos condições de ter gatilhos para que a análise seja mais célere, simples e que não dependa de uma formalização, digamos assim, excessiva, nós vamos trabalhar nesse sentido. Então, o decreto traz a possibilidade, né, de protocolo de novos processos, né, de credenciamento ou de autorização de cursos, logo após uma negativa, por exemplo. No processo anterior, a instituição que tomava uma negativa de abertura de curso ou uma mantenedora que tinha seu processo de credenciamento negado, tinha que tomar um gatilho de 2 anos à espera de uma nova oportunidade. Então nós entendemos que a instituição teve o seu processo negado, ela fez sua reflexão, vai mudar o ambiente, vai apresentar uma nova proposta. A proposta pode ser apresentada no próximo calendário de imediato. Então esse é um ponto, né? Ponto regulatório. Aumento de números de aditamentos ao ato autorizativo em relação a processos, né, a serem feitos pela própria instituição. Temos um caso específico na denominação, mudança de endereço, né, a transferência de mantença, são momentos regulatórios que serão simplificados, né. Temos a possibilidade já trazida pelo decreto 9057, mas aparece novamente nesse decreto por zelo, né, que são as instituições exclusivas para a oferta da educação à distância, né, e o credenciamento de nova modalidade e alterações de organização acadêmica passam a se dar em processos de recredenciamento. A instituição vai ter uma vida só, ela não passa, ela é faculdade, vai mudar para centro, é vida nova. É um processo novo, é um processo de recredenciamento, entendemos que seria aí um ambiente, né, da vivência do seu processo ou da sua histórico institucional. As visitas únicas, acredito que o INEP já tenha avançado bastante isso, e possa ter sido fruto aí da
da explanação anterior, né? É uma provocação das séries em nós concentrarmos, diminuirmos recursos públicos e, obviamente, o custo operacional das IES em relação às visitas. Hoje, por exemplo, para você credenciar uma instituição, você recebe 6 visitas, né? Aquele que busca 5 cursos mais um, né? E esperando longo tempo para poder fazer essa análise. Exemplo disso poderá ser concentrado numa visita única, onde teremos uma equipe mais robusta, maior, né, interdisciplinar, na qual alguns avaliadores estarão ali deslocados para o processo de credenciamento, outros para cursos, e cursos da mesma área também, é essa possibilidade, né, os grupos de curso. Bom, como eu falei anteriormente das licenciaturas, né, as licenciaturas aparecem aqui como uma forma de incentivo, sobretudo para processos autorizativos, ou vinculados, melhor falando, que não vão ser inclusas, né, não estarão ali computadas no âmbito dos 5 cursos. Credenciei uma nova instituição, eu tenho hoje o limite de 5, eu posso ofertar mais 5 licenciaturas dentro dessa possibilidade, ou mais 10 licenciaturas, dependendo do meu escopo ou do meu objetivo institucional. Isso quem vai falar é a própria IES que está nascendo, a mantenedora que vai lidar com essas questões, né? Isso serve para novas IES ou campos fora de sede dos centros universitários. Como eu falei, essa é uma inovação que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é o campus fora de sede dos centros universitários. Possibilidade de substituição de algumas demonstrações financeiras por pareceres ou laudos técnicos, tá? Tanto financeiras como também para efeitos regulatórios, né? Exemplo, alvarás, licenças, né? O nosso técnico não vai ficar mais voltado, ou pelo menos destinar tempo de qualidade na sua análise para assuntos educacionais. Assuntos não educacionais, receberemos os laudos, as conferências, aquilo que a IES apresenta balizado por técnicos responsáveis. Exemplo, edificação. Eu tenho um técnico, um engenheiro, uma auditoria falando que o meu prédio está apto 100% com acessibilidade, 100% com conforto, com segurança, o alvará do bombeiro, tem um laudo apresentando, tem responsabilidade técnica civil nesse processo, beleza, o nosso técnico vai analisar o ambiente educacional, né? Levando em consideração que nós temos leis a serem observadas. Essas leis não foram afastadas. O que nós estamos lidando, né, é trabalhando o que é de direito, a SERES analisa, aquilo que nos compete, aquilo que não. Nós confiamos naquilo que as instituições vão apresentar e, sobretudo, a responsabilidade estarão com as instituições e com os responsáveis que assinaram aqueles documentos. Bom, falamos aí da possibilidade dos laudos independentes, auditorias técnicas. Outro ponto importante de avanço, que nós assim consideramos, considerar na análise e na abertura, tanto dos processos autorizativos, tanto nas renovações, nos processos de reconhecimento e para efeitos de PDI também, PPCs, é a composição no quadro docente de profissionais experientes que têm na comunidade, na sua região ou nacionalmente, um grande destaque na sua área específica e que porventura não eram agregados, não podiam ser agregados no seu corpo docente, né? Fazendo com que isso, se aquele profissional não tivesse um doutorado ou mestrado, não computaria ou a instituição perderia nota com isso. Nós não estamos afastando os mestres e doutores, quero deixar isso claro. Os quantitativos permanecem, mas ao passo de que você queira agregar um profissional que tenha uma experiência, né, reconhecida pela própria instituição, inclusive, ele possa fazer parte do corpo docente sem prejuízo na hora da avaliação. Então você pode agregar isso como efeito até mesmo agregador para o curso, para efeitos de publicidade do curso, agregar novas matrículas, chamar, né, a sociedade para o seu curso, e isso é possível fazer. Outro ponto é os acervos acadêmicos e acervos de biblioteca, obviamente dito, as bibliotecas em ambiente digital. Então isso é possível, nós estamos dentro das nossas portarias miuçando passo a passo, mas acervos acadêmicos, né, sobretudo da vida de uma secretaria acadêmica, de um PI, tudo ser digital, tudo está disponível, tanto para SERES quanto para a instituição, trabalhar isso, diminuir papel, né, diminuir burocracia interna no ambiente administrativo de vocês, quanto das bibliotecas digitais, né? A possibilidade que a instituição tem apresentar as chaves de acesso aos acervos, aos livros, disponibilizar isso para o seu aluno, seja ela em todo ou em parte, é decisão da instituição.
Se a instituição quiser manter o seu acervo físico como uma política institucional, mantenha. Se quiser fazer o híbrido entre o digital e o físico, faça. Se quiser só ter o digital, faça o digital. Agora é uma opção da instituição e deverá constar aí no seu PDI e, obviamente, na sua apresentação. Um outro ponto que carece também a destaque é o credenciamento prévio. Tá? O que quer dizer credenciamento prévio? Nós temos aí a possibilidade das IES com uma potencialidade regular, né, digamos, da regulação, que tenham notas acima da média. Por isso que eu falo aqui todas as vezes, insistam em crescer na qualidade, não se contentem com nota 3, porque quem tem nota 3 vai ficar para trás. Né? Vai ser aquele modelinho, já não vai ser suficiente. Quem tem nota 4 para cima vai poder crescer mais, vai estar mais robusto e, ao mesmo tempo, terão novas perspectivas de bonificação regulatória. Um desses é esse caso do credenciamento prévio. A instituição pede para existir, apresenta os seus cursos, na análise do despacho saneador, autorizaremos e, em 6 meses, ela já em funcionamento receberá a visita única. Ok? Então, a gente faz um processo inverso. Né? Quem pode fazer? Todo mundo? Não, não é todo mundo. São as instituições, são as mantenedoras que possuem no seu escopo as instituições nota 4, 4 para cima. Então, se você tem, no intuito da mantenedora, as instituições que você mantém nota 4 para cima, no seu conjunto, você pode apresentar novas propostas, porque nós temos a garantia de que você e já tenha seus cursos reconhecidos, tá? Esse é o ponto importante, ou seja, você, na sua vida regulatória, você é 4 para cima em todas as suas mantidas, tem cursos reconhecidos, você pode ter direito ao credenciamento prévio. Né? Então, é um gatilho que nós estamos colocando para momentos que virão. Se isso der certo, se isso for realmente configurado na análise e, obviamente, ajudar o setor, a política continua, a política vai ser aprimorada. Né? Inclusive, até mesmo para nós invertermos o processo regulatório. Mas, de fato, hoje, a instituição recebe no despacho saneador o ok. E aí, com visita marcada já para receber. Então, no despacho saneador, você vai saber que daqui nos próximos 180 dias, você vai receber a sua visita. Quer começar nesse período? É a opção da instituição. Ok? Então, nós estamos criando dentro do EMEC, dentro do SEI, são os ambientes que nós estamos trabalhando, o caminho, né, para que isso possa acontecer, mas, independentemente disso, já é algo que pode ser já conferido como uma novidade do decreto. Né? As faculdades poderão registrar seus próprios diplomas, tá? Desde que possuam CI máximo, né? E que já tenham um processo de recredenciamento. Ou seja, elas são recredenciadas, ela tem o conceito máximo, ela pode registrar o seu diploma. Ok? Nós estamos falando disso, e aí que eu falo, essas faculdades hoje representam cerca de menos de 2% do ambiente regulatório. Né? Então, faculdade 6.5 recredenciada como 6.5 são menos de 2%. Tá? Nós temos aí algumas que eu vou falar. Autonomia, universidades e centros. Tá? Só um critério. Dentro dessas faculdades, nós temos uma questão sensível. Tá? Que a LDB menciona taxativamente as universidades e aquelas instituições que o CNE assim aferia, que é o caso dos centros universitários. Nós fizemos uma extensão desse artigo ao entendimento das faculdades. Para que as faculdades queiram ter o registro de seus próprios diplomas, tenham que atingir essa maturidade regulatória. Outro ponto, autonomia. Nós falamos das universidades e dos centros. Centros é algo que nós debatemos muito dentro das CCPARes, né? Levamos isso em consideração ao CNE, o CNE assim entendeu. As universidades mantêm a sua autonomia plena e poderão estender a sua autonomia aos seus campos, tá? Desde que, nesse reflexo da autonomia e da sua nota, do seu conceito institucional e dos seus cursos, consequentemente. Aí, as minúcias, o decreto trará. Tá? Centros universitários poderão ter campus fora de sede? Sim, poderão. Está lá taxativamente, porém, sem autonomia. Ok? Mas poderão criar o seu campus fora de sede e as universidades poderão ter o seu campus fora de sede com autonomia, desde que respeitado alguns critérios em relação à composição do seu quadro docente, seu conceito institucional, né, e aquilo que ela tem na sua estrutura de estrito sensu. Tá? Esse é um dos pontos.
e respeitando também o limite da unidade federativa. Tá? Então, respeitando o limite, tanto para centro quanto para a universidade. A universidade não pode criar campus fora da sua unidade federativa credenciada e o centro da mesma maneira. Tá? Transferência de mantença como comunicação ao MEC. Hoje nós gastamos muito tempo, né, em análise de transferência de mantença, em resposta dessas transferências e, ao mesmo tempo, os nossos técnicos analisando algo que, porventura, poderiam estar destinando energia para outros casos. Quer dizer que a instituição que teve um processo de transferência vai comunicar ao MEC, comunicou, e vai juntar os documentos. Ok? Só que nós vamos fazer um despacho saneador rápido, um despacho prévio. Aqueles documentos e aquele processo de transferência será aferida no momento do seu recredenciamento. Aí tem dois pontinhos que são interessantes em relação a esse momento, né, da transferência de mantença, que vai refletir o tempo, né, de credenciamento da IES. Se ela for uma IES nova, né, se ela for uma IES nova e passou por um processo de transferência recente, automaticamente aquele tempo não vai ser computado para efeitos de recredenciamento. Ela transferiu, foi recentemente aberta, ela vai passar por um processo de visita novamente. Tá? Mas a transferência vai ser quase que de ofício. Tá? Mas vai receber em 1 ano nova visita. Para os demais casos, continua com o ato regulatório naquele tempo que ela tem. Manifestação dos conselhos. Aí é algo bastante sensível e é algo que eu defendo. Né? E todos sabem do meu posicionamento. MEC cuida do que é MEC, conselhos profissionais cuidam dos conselhos profissionais. Ocorre que nós tivemos um fato político que aí a presidência da República nos fez refazer esse processo. Tá? Juntamente, obviamente, com orientação ao ministro Mendonça e do ministro. Ao invés de nós termos 60 dias, mais 60 dias em alguns prazos, ou 60 e 90, nós teremos apenas 30 dias, com a possibilidade de prorrogação de mais 30 a critério das séries, e a manifestação de Direito e Medicina é por lei, está ali claro. Nós temos a possibilidade dos outros 3 cursos, Enfermagem, Psicologia e Odontologia, ter a manifestação do Conselho Nacional de Saúde por 30 dias apenas, tá? Para efeitos de autorização e reconhecimento. Tá? Para efeitos de autorização e reconhecimento. Tá? Esse é um ponto que nós tivemos que voltar dentro do ambiente do decreto. Para efeitos de autorização em relação ao aumento de vagas, quem já tem não precisa se preocupar com esse processo. Tá? Então nós convencemos ali o staff da presidência que era um ambiente distinto do ambiente inicial ou autorizativo. Né? Então quem tem esses cursos podem aumentar vagas. Né? Em relação aos da saúde, em relação a Direito e Medicina, uma tratativa diferenciada pela lei. Então volta-se às discussões dos conselhos profissionais, porém com 30 dias, esse é o passo. Os demais conselhos, né, poderão se articular, é uma possibilidade, em convênio ou tratativa diretamente com as séries, que nós vamos estabelecer dentro dessas bases. Tá? Não é uma notícia positiva, como a gente já havia propagado várias vezes, mas é algo realístico que eu estou passando para vocês. Né? Então foi uma orientação que nós recebemos da Casa Civil para que isso pudesse ser trabalhado de uma maneira distinta da qual o texto foi apresentado. O texto foi apresentado, o ministro enfatizou essa questão e nós tivemos que dar um pequeno passo atrás dentro dos 15 passos adiante que nós estamos lidando com esse decreto. Conceito de curso, né? Outro ponto inovador. Né? Nós estamos considerando para efeitos de curso o conceito, a sede, né? O município. É um fator agregador. Se você tem mais de um curso dentro daquela mesma cidade e oferece, e que tenha o núcleo docente estruturante, o mesmo PPC e outras coisinhas mais, que o decreto vai esmiuçar, e as portarias também, poderão ser agregados, né, dentro de um mesmo curso, para efeitos de reconhecimento, para efeitos, inclusive, de visita. Tá? Então, o conceito de curso é da sede. Eu tenho uma instituição, eu tenho um curso só, é da sede ao município. Tá? Então, esse é a extensão. Se eu tenho mais, por exemplo, eu tenho 3 cursos de administração dentro de um mesmo município, dentro de direito dentro do mesmo município. Né? Não é uma região, município. Tá? Eu posso agregá-los num fator agregador que nós criamos dentro desses cursos, para que eles tenham processos mais céleres e análises mais focadas. Bom, finalizando, a relação do ambiente da supervisão também, nós dividimos o processo de supervisão em 3 etapas. Tá?
processo preparatório, processo saneador e o processo sancionador, né? Levando em consideração a sua gradação e o seu risco de não cumprimento daquilo que for estabelecido em comum acordo entre séries e instituições, levando à sanção, né? E a possibilidade também de, no ambiente preparatório, as instituições, né, uma vez recebendo uma denúncia ou algum caminho não feito, né, um caminho feliz não feito pelas instituições, podemos reparar antes de abrir procedimentos de supervisão. Então esse é um ambiente preparatório, lembrando que todos os ambientes com prazos estabelecidos, com direito da ampla defesa e contraditório ali colocados, né? Temos aí uma questão que foi trazida pela MP recente, que é a possibilidade de comutação das penalidades, ou seja, das transformações daquilo que é imposto em penalidade. A explícita vedação de oferta de cursos de educação superior por instituição não credenciada, isso o 5773 não trazia. Agora há uma vedação explícita, clara, né? Havia entendimentos nesse sentido. Reitera que a avaliação é no âmbito dos sinais, né? Colocamos isso no texto também, né? E da legislação específica, e traz por decreto que a avaliação de desempenho em relação ao ENAD, né? A relação, né, da avaliação por desempenho acadêmico, dar-se-á pelo ENAD, e isso está taxativo no decreto, algo que anteriormente não havia sido assim apresentado dessa maneira. Esses são alguns pontos que eu trouxe previamente, né, que é algo que a série se sente muito tranquila em defender esses pontos de vista, lembrando que na proposta desse curso e desse decreto, algumas coisas precisavam ser ajustadas e foram ajustadas, inovações foram apresentadas e, sobretudo, a esperança e a expectativa, melhor falando, das séries, é para que esse decreto venha refletir tanto para o ambiente privado, para o ambiente público, um novo ambiente de regulação, de confiança, de relacionamento trabalhado entre a UMEC e as instituições que o MEC assim o credenciam. Então nós partimos do pressuposto, que aí eu estou fazendo, parece uma oração, mas que nós acreditamos no sistema que nós credenciamos. Nós acreditamos no sistema aonde nós autorizamos. E partimos do pressuposto que todo mundo colabora com isso. Deixamos a supervisão para efeitos pedagógicos, orientativos e, obviamente, punitivos, se não for o caso, né? Mas que o ambiente da supervisão ele foi revisto, foi pensado, e agora, se me dão apenas 2 minutos para fechar, falar das portarias, né? Como essas portarias estão sendo trabalhadas. O ambiente do EAD, a portaria já está publicada. É uma portaria número 11, que reflete o decreto 957. Nós vamos ter mais algumas outras portarias. A portaria 40 ela deixará de existir, né? Ela vai ser revogada por completo. No lugar da portaria 40, nós vamos ter 2 portarias de fluxo, uma portaria de cadastro e uma portaria de supervisão, totalizando 5 novas portarias, trabalhando de uma forma mais direcionada, temática e, ao mesmo tempo, pontual. São portarias que vão esmiuçar todos esses pontos novos e reforçar aqueles pontos que foram aprimorados. Outro ponto que é levado em consideração, que também teremos uma portaria de avaliação. Essa portaria será específica, refletindo o decreto que foi apresentado, que vai ser recentemente, agora esperemos que seja publicado. Então nós temos no ambiente regulatório, entre supervisão, regulação e avaliação, 6 portarias novas, né? E claro, obviamente, elas serão publicadas após a publicação do decreto. A nossa expectativa é publicar as portarias por parte das séries em até 1 semana. Elas já estão minutadas, já estão descritas com a exposição, já estão sendo analisadas pela nossa consultoria jurídica, porque o processo nos deu tempo para isso, né? Já que ficou um pouquinho maturando na Casa Civil, nós conseguimos avançar com as portarias. Um outro ponto importante, finalizando, é que nós tivemos uma oportunidade nas séries de conversar com todos os setores de uma maneira colaborativa e cooperativa. Agora todos falam a mesma língua. O padrão decisório da DIREG reflete na DISUP, na supervisão reflete na DIREG. A DPR orienta e também participa desse processo decisório. Ou seja, todo mundo tocando o mesmo samba, né?
O que acontecia anteriormente é que, às vezes, uma nota técnica era feita dentro de uma coordenação, que, ao passar para uma outra, entendia de uma maneira diferente, tinha um processo decisório que não levava em consideração alguns fatores. E hoje nós conseguimos, através desse exercício que foi possível, construir todas as portarias conjuntamente dentro das séries. Eu estou falando isso num ambiente de mais de 205 servidores, né? Alguns com 1 ano de carreira, outros com 30, né? E foi possível coordenar a cabeça de todos para que todos os fluxos, os procedimentos fossem assim trabalhados, aprimorados e apresentados de uma maneira mais racional e levando em consideração o novo ambiente regulatório, né? E a esperança nossa é que esse ambiente regulatório diminua prazo, deixe mais racional a decisão, mais previsível para as instituições e a regra do jogo seja estabelecida para todos, independentemente do momento ou da cabeça que esteja ali assinando os procedimentos. É isso que a gente tem que deixar, é o nosso legado que nós vamos deixar, que o ministro Mendonça assim espera apresentar para o setor da regulação, da supervisão e da avaliação. Um novo momento que reflete também um momento de atualização e de reflexão que todos participaram. E é isso. Fico muito feliz, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e estou à disposição. Muito obrigado, professor Sartori, pela excelente explanação acerca do que está por vir no novo decreto, né? Decreto que reformula o 5773. E a gente constata aí, diante da análise, que diversos pontos vieram para melhorar, e bastante, com o objetivo de flexibilizar, desburocratizar todo o processo de autorização, credenciamento, recredenciamento, conferindo, inclusive, mais autonomia para as instituições de ensino superior, aquelas que se preocupam com a qualidade e são bem avaliadas. Quero registrar aqui que realmente a construção desse documento, desse instituto normativo, foi um processo coletivo. Nós somos testemunhas porque participamos ativamente, oferecendo várias sugestões, e que foram quase todas acatadas. Pena que, em relação aos conselhos, que a gente estava feliz, né, com a retirada dos conselhos da atividade acadêmica, inclusive aqueles 3 cursos que não estavam contemplados por lei, que era odontologia, psicologia e enfermagem, iriam ser retirados, mas que por um momento político difícil, a gente entende, por esse momento político difícil, a pressão foi muito grande em cima da presidência da República e realmente eles tiveram que recuar e desfazer aquele trabalho que a gente fez, que foi um trabalho árduo, extenuante, mas seria extremamente producente para o ensino superior brasileiro. Quero saudar aqui o professor Hermes, presidente do CERMEG aqui presente, a professora Maria Elisa, presidente da ABRAF, o Rubens, o chefe de gabinete do secretário, e a professora Patrícia, que também nos brinda aqui com a sua presença.